Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, trazendo hoje um videozinho curto só para falar um pouquinho sobre a questão do sócio-rei. Saiu um ranking na semana passada, eu acho que foi. Deixa eu até confirmar aqui a data que o Diário do Peixe publicou. Foi em 10 de maio, isso, semana passada, faz quase uma semana completa, falando sobre o número de sócios dos times da Série A e em que posição o Santos está. Isso acabou causando assim, uma certa repercussão. Alguns canais comentaram, enfim, sobre a posição do Santos ser bastante ruim. E eu achei que era interessante falar, até porque eu sou um sócio do Santos que não mora em Santos. E uma coisa que a gente sempre traz, sendo um torcedor de longe, né, de fora da vila, é como o programa de sócio do Santos tem essa peculiaridade de ser totalmente voltado para o torcedor da Baixada ou das proximidades, enquanto a torcida do Santos é muito grande fora da cidade de Santos. Então eu vou discutir um pouco sobre alguns pensamentos que eu tenho sobre a questão e apresentar alguns dos dados e pensar um pouco sobre isso, né, sobre que elementos que o Santos deveria considerar quando for pensar na questão do seu sócio torcedor. Antes, como sempre, se você não é inscrito, se inscreve no canal, dá essa força. A gente tá aí com 522 inscritos, então, como eu disse no outro vídeo, assim, a gente acaba percebendo muito, assim, né? Nos canais grandes, qualquer inscrito se perde aí, né? Ganha 1.000, 2.000 por dia, a gente leva muito a sério. Então, ficamos muito felizes que sempre que alguém se inscreve, então, escreve aí, vai fazer o nosso dia muito feliz. E, no mais, compartilhe, deixe seu like aí e comente o que você acha da questão do sócio torcedor. Inclusive, digam se vocês são sócios e o que vocês acham da questão dos sócios do Santos, né? Eu não sei se dá pra chamar de sócio torcedor, inclusive. Então eu vou começar falando sobre esse ranking e até discutindo essa questão do sócio torcedor. Foi publicado então esse ranking e o Santos aparece em 13º entre os clubes da Série A. Para ficar mais rápido, entre os 19 clubes, porque o Red Bull Bragantino não divulgou. Eu imagino que o Red Bull Bragantino não tenha realmente muitos sócios, porque é o time que veio do Bragantino. Mas abaixo do Santos estão o Atlético Goianiense com 1.000, América Mineiro com 1.900, Cuiabá com 5.000, Goiás com 6.000, Juventude com 7.295 e Avaí com 9.995. Daí vem o Santos com 31.564. Isso dados de uma semana atrás. Então notem que o Santos está aí nesse salto entre os clubes que são abaixo de 10 mil sócios, então clubes de menor relevância, enfim, menor expressão. E aí todos os outros times aparecem acima do Santos. Então, o Atlético Paranaense, Coritiba, que também são times de menor expressão que o Santos, por assim dizer. Fortaleza, Ceará, enfim. Inclusive, Fortaleza e Ceará aparecem, respectivamente, em sétimo e sexto. Né? O Ceará é o sexto time com mais sócios e o Fortaleza é o sétimo, os dois acima do São Paulo, que tem 40 mil sócios. O que é um dado interessante porque o São Paulo sempre varia aí como a terceira ou quarta maior torcida do país. E isso não se traduz também nos números de sócios. Então acho que uma coisa interessante para a gente começar essa discussão é o que é o programa efetivamente de sócio-torcedor. Eu sempre pensei no sócio-torcedor como aquele sócio que paga o programa mensal para ter direito a ir em todos os jogos. Então, pelo menos aqui no Paraná, né, nos times de Curitiba, sempre foi assim. Todos os programas de sócio-torcedor daqui é uma mensalidade que te dá o direito a entrar em todos os jogos. Não necessariamente a votar, por exemplo. Então isso acaba variando, né? Como eu já falei aqui algumas vezes, o processo de escolha de um presidente do Santos é bastante democrático, então envolve os sócios diretamente, mas isso não é uma regra no futebol brasileiro. Então o São Paulo, por exemplo, não tem o seu sócio votando no presidente. O do Corinthians é um esquema bem diferente, assim. Então, não é assim que funciona para todos os clubes. Inclusive, na minha opinião, eu não pesquisei todos os outros, né? Eu vi que dentre os grandes de São Paulo e do que eu conheço, por exemplo, dos times do Paraná, não tem um sistema tão democrático quanto é o do Santos, em que o sócio com um ano de
de associação tem direito ao voto. Ponto, acabou. Desde que esteja lá, né? Só na última eleição que teve a oportunidade do voto à distância. E aí, esse tipo de questão acaba sendo importante quando você tem um programa de sócio que privilegia a, essa escolha de votação, em primeiro lugar, e a ida ao estádio, mas não dessa maneira tão assertiva, assim. Então, no caso do Santos, por exemplo, não é que todo mundo que é sócio tem direito a entrar no estádio. Você vai ter aquela escolha de compras, até porque o Santos tem muito mais sócios do que cabem no seu estádio. Claro que isso daqui acontece com vários clubes, né? O Atlético Mineiro, que é o primeiro, tem 127.558 sócios, nenhum estádio do Brasil compreende isso, né? O Corinthians tem 116 mil, mas que nem eu acompanho muito o Paraná Clube, já fui sócio, torcedor do Paraná Clube, e aí era esse esquema, assim, pagava mensalidade e essa mensalidade dava direito a ir em todos os jogos, até porque na Vila Capanema, no estádio do Paraná, cabe mais gente do que o número de sócios. O Paraná nunca chegou muito mais longe de 5 mil. Então, o primeiro ponto que eu trago à discussão é o programa de sócio do Santos não é um programa de sócio torcedor, ele é um programa de associação mesmo, assim, de dar direito à votação, por exemplo, e alguns benefícios de associação de compra, enfim, não é essa a questão, e ao benefício de você poder comprar o ingresso antecipadamente. E na minha opinião, é nisso que o Santos tem que focar um pouco mais. E eu pego, por exemplo, os times do Rio Grande do Sul, né? É que o Grêmio possivelmente vai estar aqui estaria bem colocado, mas só tem os clubes da Série A. Mas os clubes do Rio Grande do Sul, eles têm muita torcida fora, não só fora do Rio Grande do Sul, não só fora da capital, mas também fora do Rio Grande do Sul. É meio localizado, assim, né? Eu imagino que seja mais difícil encontrar torcedores do Rio Grande do Sul, sei lá, no Nordeste. Até em São Paulo eu já acho que já seja meio difícil. Mas eu morei principalmente na minha vida no Paraná e no Mato Grosso do Sul. São dois lugares que têm uma presença de gaúchos muito grande. Então tem uma quantidade de torcedores desses dois times muito grande. E eu sei que em Dourados, por exemplo, tinha consulado, né? Eles não fazem embaixadas, eles fazem consulados. E tinha lá consulados. Eu fui para Foz do Iguaçu uma vez e foi na época, acho que do centenário do Inter. E aí ia ter encontro e comemorações assim em Foz do Iguaçu. E, e eu sei que tanto o Inter quanto o Grêmio tem esse esquema de votação há muito mais tempo. E que para você entrar no jogo você tem que ser sócio. Imagine, o Santos não conseguiria fazer isso. Porque eu imagino que desses 31.564 sócios do Santos, muitos deles são de longe de São Paulo, de longe da Vila Belmiro. E meu caso, por exemplo. Então, uma coisa que o Santos não faz exatamente é um programa de sócio-torcedor exclusivo, por exemplo, que seria possível. Mas é que com a Vila, né, com a capacidade da Vila de 16 mil pessoas, mais ou menos, não faria tanto sentido. Mas talvez fosse algo interessante, né? Um programa de sócio que fosse exclusivo para ir no jogo, mas que não desse o direito a voto, por exemplo. Porque acaba se misturando uma coisa com a outra. Então o Santos não tem um programa de sócio torcedor, tem um programa que é feito para uma associação ao clube, mas que privilegia as pessoas que podem ir ao estádio. E aí eu vou trazer um outro ponto que eu acho importante, que parece que é muito pouco o número de sócios do Santos, mas as pessoas normalmente esquecem que o Santos é de uma cidade que não é grande. Assim, a cidade de Santos não é muito, muito populosa. Eu fiz aqui uma estatística meio grosseira, assim, meio grosso modo, mas pegando, por exemplo, os times de Curitiba, né, que são os que eu tenho mais proximidade. O Coxa tem quase 40 mil, o Atlético Paranaense tem 34 mil, e o Paraná nunca chega a 5 mil sócios, né? Então, somando tudo, dá mais ou menos 80 mil sócios dos times de Curitiba, que é uma cidade que tem quase 2 milhões de pessoas. Então, a porcentagem de pessoas que são sócios de um universo de 2 milhões de pessoas é muito pequeno. Assim, é menor do que a porcentagem, por exemplo,
de sócios do Santos em relação à cidade, porque a cidade de Santos tem 440 mil habitantes mais ou menos, e o Santos sozinho tem 31.564. Então, uma outra coisa a ser considerada é o número de sócios do Santos é baixo muito porque a maior parte da torcida do Santos não está em Santos. E se você faz um programa de sócios que privilegia esse torcedor, você não não tem esse retorno, né? Você não tem esse aumento do número de sócios. Você pode ter aumento em outras coisas, é, em número de sócios da Baixada Santista, por exemplo, em número de sócios até em São Paulo, talvez, mas você acaba perdendo esse torcedor que é de fora, que é uma coisa que a gente sempre bate, porque é uma questão importante pro nosso canal, já que o nosso canal é focado no fato de nós não sermos de, próximos da Vila Belmiro. Então, nesse sentido, eu vou falar das mudanças que o Santos fez no programa Sócio Rei, que acabaram não sendo tão divulgadas, mas o Carlos fez um vídeo já sobre o programa de associação gratuito. Eu achei interessante. Eu não sei exatamente como é que isso aparece nos números de associados, né? Se, por exemplo, dá para contar esses associados da mesma forma. Teoricamente, sim. Eles são associados, eles só têm um esquema gratuito. Nesse sentido, é muito bom. Eu acho que é bastante válido que exista isso. Eu acho que seria possível fazer, por exemplo, uma associação de R$ 5 para qualquer torcedor que, sei lá, dê direito a, não sei, talvez algum mimo a cada ano no dia do aniversário, por exemplo, só isso. Inclusive, porque o Santos lançou junto com esse programa gratuito, né, esse sócio gratuito, o kit, o sócio Rei Pet, sócio Pet Rei, que é R$ 5 mensais. E que eu não sei exatamente se vai também, se cada pet entra no número de associados. Mas é um esquema interessante, até porque as pessoas. Tem gente que realmente adota o pet, no sentido de se considerar parte da família, e eu acho que tá tudo bem, é direito e é tranquilo. E parece que daí o Santos oferece um kit sócio Rei Pet de boas-vindas, descontos de pets, experiências exclusivas. Achei isso muito interessante. E eu acho que o Santos poderia fazer algo nesse sentido para o torcedor de fora da vila. Então, ao invés de ser gratuito, talvez uns R$ 5, até para ter um retorno financeiro, mas que desse algo mais do que só a carteirinha virtual, que eu acho meio pouco, né? Um negócio que você não mostra. Então, mesmo que fosse, sei lá, R$ 10 mensais, mas se você tivesse um cartão físico com a sua foto, já seria um diferencial. A questão da prioridade na compra de ingressos talvez pudesse ser uma prioridade mais alta, ou direito a algum ingresso, sei lá, uma vez a cada 6 meses, por exemplo, que já seria algo bem interessante, e algum conteúdo físico exclusivo. Eu acho que a questão de memorabilia, assim, né? Essa coisa de colecionável físico é muito interessante e o Santos acaba explorando pouco. Eu lembro que quando eu me associei em 2010, recebia uma revista mensal, cartão de aniversário, enfim, algumas coisas assim. E, sei lá, de uns, não sei, 5, 7 anos pra cá, parou, né, de ter qualquer tipo de coisa assim. E o programa de sócio se voltou totalmente pro sócio da Vila Belmiro e da Baixada do estado de São Paulo, que consegue ir nos jogos com certa frequência. Então, de novo, né, uma bandeira aqui que a gente levanta, que é a questão de o Santos não olhar para o seu sócio de fora da vila. Inclusive teve, né, a proposta de um sócio mais barato, mais acessível, com direito a voto em alguma das reuniões do Conselho Deliberativo, que acabou sendo rechaçada exatamente porque eles ficam com essa pira, com essa noia de que por ser mais barato, os candidatos, enfim, alguma pessoa que quisesse corromper o processo eleitoral, poderia pagar vários sócios e assim conseguir vários CPFs para fazer as votações. Acho que é um tipo de mentalidade muito pequena, acaba limitando muito o número de associados e você acaba não tendo o retorno que um programa de associados bem feito e bem estudado poderia fazer.
Eu lembro que no começo dessa gestão teve uma enquete, né, uma pesquisa, e de novo essa pesquisa foi muito voltada para quem morava nos arredores de Santos. Tiveram poucas perguntas no sentido de coisas acessíveis para quem não mora. Teve muita pergunta de como você vai ao jogo, de quantas vezes você vai no jogo, mas muito pouca coisa relacionada à questão de quem mora à distância. Essa proposta que acabou sendo recusada seria uma maneira interessante de associar pessoas. Eu imagino que esse sócio gratuito seja algo nessa linha também, mas eu acho que ainda falta assim muita mobilização, muito estudo ainda para atingir esse torcedor do Santos, porque é muita gente de fora. Basta ver que no jogo contra o Goiás a torcida do Santos esgotou os ingressos. Quando o Santos foi jogar contra o Salgueiro em Pernambuco teve uma grande recepção. Aqui no Paraná sempre lota, sempre tem um bom público nos jogos do Santos. Então eu acho que o Santos precisa muito erguer a cabeça para fora de Santos, para fora da Baixada, para fora da região de São Paulo e olhar esse torcedor, tentar atingir esse torcedor de outras formas que não simplesmente a oportunidade de ir na Vila, porque é uma coisa que é inacessível, é bastante inacessível. Então existem outras formas, nem que fosse, não sei, assim, associação com produtos locais, enfim, existem alternativas. Eu sei que o Santos tentou coisas do tipo os sócios do Paraná serão sorteados para ganhar uma camisa quando o Santos joga em Curitiba. É algo, mas é muito pouco, né? Porque o Santos não tem tantos jogos em Curitiba. Então acaba sendo uma coisa assim que você sendo do estado de São Paulo, você tem muito mais oportunidades, né? Eu acho que falta um pouco isso. E você acaba não dando oportunidade para, por exemplo, torcedores do Santos do Mato Grosso do Sul, que eu sei que em Campo Grande e Dourados tem bastante também, assim, não demais, assim, mas tem bastante. Então eu acho que falta isso, falta olhar com carinho para esse torcedor de longe e, assim, enxergar desse torcedor de longe que quer consumir o Santos, que quer demonstrar o seu amor pelo Santos. E falta investimentos mesmo, falta olho, até para conseguir tirar dinheiro da gente, assim, né? Tipo, nós queremos dar dinheiro pro Santos, assim. Tipo, nós queremos ter experiências boas torcendo pro Santos e que deem retorno pro clube também. Eu acabo pagando o sócio rei, eu sou do mais simples, né? Que é o Silver. E não tenho retorno quase nenhum, assim, né? Porque, de novo, a única vez. Eu sou sócio há 12 anos. A única vez que eu consegui votar foi nessa última porque foi virtual. E algumas poucas vezes que eu fui em jogos. Mas assim, eu acho que eu não fui em 12 jogos na Vila. E eu sou sócio há 12 anos, não consegui ir uma vez por ano. Então eu acho que o Santos precisa muito voltar esse olhar pro torcedor de fora. Até porque o Santos tem muito mais torcedores fora de Santos do que em Santos mesmo. E se a estimativa é que o Santos tem 8 milhões de torcedores espalhados pelo mundo, uh, só em Santos, a cidade de Santos mesmo tem 440 mil habitantes. Em São Paulo estima-se que seja 1,5 milhão. Isso quer dizer que pelo menos 6 milhões de torcedores do Santos estão espalhados por todo o Brasil. Esse é o público que o Santos precisa procurar, é esses 6 milhões de torcedores, eu incluso, porque é gente que consome, que vai eventualmente ter dinheiro e que possivelmente se associaria a um programa de R$ 10, enfim, que tivesse um custo menor, 15 talvez, mas que tivesse conteúdo, um tipo de retorno melhor, que fosse, sei lá, se fosse, sei lá, a transmissão do jogo, né, agora que vai ter a lei do mandante, enfim, seria espetacular, mas que tivesse, sei lá, um Premiere mais barato para uma associação com as redes que transmitem os jogos, para que a assinatura fosse descontado esse valor, assim, já seria um começo, né, então o Premiere, ao invés de sair R$ 30, que eu acho que sairia 15, já seria um estímulo para o cara ser sócio, então parte desse dinheiro iria para o Santos e aumentaria o número de associados.
Ou mesmo isso, assim, mandar um chaveiro no dia do aniversário, já seria alguma coisa. O Santos simplesmente não olha para esse torcedor de fora da Baixada de fora de São Paulo e, e a coisa toda acaba se tornando, não sei, bastante pior para todo mundo, né? Todo mundo sai perdendo porque o Santos não olha para onde tá a maior parte do seu torcedor que é fora do estado de São Paulo, não tem o retorno financeiro e esse torcedor acaba se sentindo abandonado pelo clube. Então ninguém ganha, todos perdem nessa situação. É só aqui uma reflexão sobre essa questão, né? Porque apareceu o Santos em 13º nesse ranking e eu acho que a questão é mais profunda do que isso, né? Não é só olhar para o número e falar, o Santos tem pouco sócio torcedor, assim, né? Tipo, a galera não tá se associando. Mas por que é que essa galera não tá se associando? Por que é que o torcedor do Santos não se associa? Enfim, por que é que o torcedor de perto da Vila Belmiro também não se associa? Cada um com seus problemas, né? Mas falando de um torcedor de fora da Vila Belmiro, de longe do estado de São Paulo, até não tão longe, inclusive, né? Poderia ser bem mais longe. Eu acho que passa por isso, assim, né? É uma questão que o Santos precisa talvez pensar mais e até usar as ferramentas que já existem, né? Tipo, sei lá, realidade aumentada, visitas virtuais exclusivas, enfim, interação. Eu sei que a Stephanie, que já participou aqui de alguns vídeos, ela conseguiu uma mensagem da Cristiane no aniversário dela, se não me engano. Mas foi um rolê de sorteio, assim. Eu acho que o torcedor que é de fora da vila poderia ter a oportunidade de ter um vídeo gravado. Não precisava ser pelo atleta que você escolhesse, né? Senão todo mundo ia pedir o João Paulo sempre, assim. Mas não sei, pega lá um jogador de Santos, todos os jogadores do Santos, deve ser uns 20, que seja, uns 30, vai, vocês devem ter. Coloca cada um deles pra fazer assim, tipo, a lista de associados do mês, ó. Cada um fala 5 nomes de associados aí, a gente vai fazendo 5 vídeos e distribui no dia do aniversário. É simples, não é nada complicado. Então são coisas que podem ser feitas, que são acessíveis e que fariam a experiência de ser um sócio do Santos de fora da Vila Belmiro muito melhores. Então, acho que passa por isso aí esse número, mas eu acho que é possível reverter, é possível aumentar o número de sócios, desde que o Santos trabalhe muito bem com essa questão. Certo? Então acho que cabe aqui a reflexão e, no mais, deixe sua sugestão aí, o que você acha que poderia melhorar no programa de sócio do Santos. Se você é sócio, diga o que você acha da sua experiência enquanto sócio. Se você não é, diga por quê e o que faria você se tornar sócio. E no mais, se inscreve no canal, dá essa força, deixa um like, compartilha. Vamos falar um pouco sobre essa questão do sócio e pra cima deles. Abraço!